Você aí sente que trabalha, ganha bem, mas o dinheiro não sobra no final do mês? Dá uma olhada na UVP, que é a melhor escola de investimentos do Brasil, o link tá na descrição do vídeo. Trabalhando como CLT há 7 anos, eu resolvi criar um canal no YouTube no início desse ano e depois de 9 meses eu já tô conseguindo viver de YouTube. Hoje eu vou contar pra vocês como eu conciliei a criação de conteúdo com toda essa rotina corrida de CLT até atingir todo esse sucesso. Inclusive eu vou contar porque eu quase desisti de tudo durante esse processo por causa de um problema que eu acredito que você vai passar também. Bom, antes de contar toda a minha história, eu quero contar uma dica muito importante aqui para começar tudo, que é seja CLT. O que é engraçado, né? Porque faz 2 meses que eu acabei de largar a CLT e agora eu tô vivendo de YouTube, mas a minha dica é justamente contrária, para você continuar na sua carreira como trabalhador empregado. Mas por quê, né? Eu larguei a CLT realmente só depois de ter um bom sucesso aqui no YouTube já. Foi bem rápido, foi com 9 meses só de canal, mas eu esperei, né, ter um sucesso considerável no YouTube. Mas por que eu dou a dica de você não largar a CLT? Porque para você criar um canal no YouTube é muito importante você não ser refém do dinheiro e das visualizações. Porque eu vou falar muito ainda no decorrer desse vídeo, mas é muito importante você priorizar a autenticidade, a honestidade, né? Ser você mesmo sem nenhum filtro. E aí então, quando você não tem uma renda básica, quando você não tem um sustento lá já garantido, independente do YouTube, você acaba virando refém da criação de conteúdo e principalmente do dinheiro. Então você começa a tomar decisões que você não tomaria se você não tivesse nesse modo de refém. Você começa a fechar parcerias que você não deveria fechar, né? Publicidades, você começa a gravar vídeos sobre assuntos que você não deveria estar gravando. Então isso é um ponto muito importante. Quando você vai, principalmente no início, né, do canal, quando você vai criar o seu canal, você não pode ser refém de nada, você tem que criar ele com as mãos abertas, aí, com liberdade para fazer o que você realmente precisa fazer. Porque então, se você não tiver essa renda garantida, você vai ser refém do dinheiro. Mas se você tiver um emprego, já tiver uma renda, aí você vai ser refém só de tempo e energia. Aí o jogo já é bem diferente, mas o mais importante, que é a autenticidade e honestidade do seu canal, você ainda vai ter. Então, qual foi a minha história? Como eu comecei? Foi mais ou menos de novembro para dezembro do ano passado. Então agora, na verdade, está completando quase 1 ano que eu tenho esse canal. Acho que daqui a pouco vai completar esse aniversário. Vou ver ainda se eu gravo algum vídeo especial. Mas eu comecei o meu canal a partir de um insight assim que eu tive, que era sobre qual nicho, né, qual tema que eu ia falar nos meus vídeos. Eu tive muita dificuldade para escolher isso, porque no começo eu comecei criando conteúdo no Instagram, né? E aí eu falava de várias coisas diferentes. No começo eu falava sobre esse setup aqui, que é a minha mesa de escritório, né? Eu falava sobre ela, eu ficava gravando ela assim, ficando tipo, nossa, olha que bonito o meu teclado, olha que bonito meu monitor, meu mouse. E aí era sobre isso que eu ficava falando. Só que aí eu percebi que eu não estava gostando muito desse conteúdo, nada contra quem grava, mas eu não estava me sentindo completo com esse conteúdo. Mas aí eu tive um insight. Um amigo meu me deu um conselho que é: fale sobre as coisas que as pessoas dizem que você é bom. E às vezes é uma coisa que você nem acha que você tem propriedade ou que você se acha muito bom nisso ou excepcional para falar sobre esse assunto, mas se tem gente te elogiando sobre isso, significa que você já tem uma certa autoridade nesse assunto na sua roda de conhecidos, então é só você levar essa autoridade para a internet, né, para o YouTube. E aí foi assim que eu escolhi o meu nicho, que foi sobre a minha carreira de programação e o mundo de programação como um todo. E aí outra dica para você escolher o seu nicho, além de ser uma coisa que as pessoas te elogiam sobre, é você escolher falar algo que não toma tanta energia de você para você conseguir conversar, para você conseguir decorrer sobre o assunto. Então, por exemplo, eu gosto bastante de investimentos, mas eu não consigo falar facilmente sobre investimentos sem ter que dar uma pesquisada, sem ter que dar uma revisada, um bom tempo assim escrevendo roteiro, né? Então aí já começa a ficar um pouco mais difícil de gravar sobre isso. É impossível? Não, você pode fazer, mas vai tomar muito mais energia sua. Bom, e aí decidido o meu nicho, que era a carreira de programação, eu comecei a ter um monte de ideia, comecei a roteirizar alguns vídeos, né? Então o que eu fiz foi anotar várias ideias de vídeos que eu tinha, comecei a roteirizar eles com tópicos simples assim, né? Escrevi o roteiro e aí eu comecei a gravar. E eu fazia isso um vídeo por semana, de sábado de manhã, assim. Então, eu gravava um vídeo bem rápido, tipo coisa de 5 minutos, assim, o vídeo. E aí postava. E aí fui postando um vídeo por semana, com essa consistência. E aí, rapidamente, depois de uns 2 meses, eu já tive os meus primeiros vídeos que deram bastante visualização. E aí esse é o próximo ponto que eu queria conversar com vocês. É que o recurso aqui, o mais importante, é a sua energia e não o seu tempo. Por quê? Porque quando a gente é CLT, né, a gente está trabalhando lá de segunda a sexta, 8 horas por dia, a gente tem o período da manhã e da tarde aí ocupado pelo trabalho, né? Às vezes, sei lá, das 9 às 18, das 7 às 17, mas
o que acontece? A gente trabalha esse tempo, aí a gente tem, por exemplo, das 6 às 11 horas da noite de tempo livre, só que a gente não tem nenhuma energia, né? A gente chega em casa todo acabado, ou de manhãzinha antes do trabalho a gente quer fazer alguma coisa, mas também a gente, né, tá sem energia, tá sem foco, sem disposição para fazer as coisas. Então a gente até tem tempo, mas não tem energia. E aí o que eu fiz para resolver isso, além de usar vídeos curtos, né? Eu fiz vídeos. Os meus primeiros, assim, 6, 7 vídeos do canal, todos têm uma média de 5 minutos de duração, então eram vídeos bem curtos. Além de ter isso, eu também usei um formato bem simples. E aí você pode usar um formato bem simples também de vídeo. Eu usei um formato que é o Talking Head, que é esse que eu gravo até hoje, que é esse tipo de vídeo que eu só sento na frente da câmera e começo a conversar sobre alguns tópicos importantes ou lendo realmente um roteiro todo escrito. Mas é um vídeo bem fácil de fazer e que não demanda tanta energia mental assim. Porque eu posso, né, escrever um roteiro só em tópicos lá, botar aqui o meu roteiro aqui do meu lado e começar a conversar com vocês sobre os tópicos que eu escrevi. Isso aí acaba sendo um vídeo que você consegue gravar em meia hora, em 40 minutos, e aí vira um vídeo de 15 minutos, por exemplo. Ou se você for mais eficiente, você consegue gravar um vídeo todo assim em 15 minutos e ele já é o seu vídeo completo. Mas no começo é bem difícil, tá? Essa coisa de você ter essa desenvoltura para ficar conversando com a câmera, sem precisar fazer muitos cortes, sem precisar fazer muita edição, é um negócio que você vai pegando com o tempo. Você pode até conseguir fazer no começo, mas pode ter certeza que não vai ser um vídeo que vai ficar com uma boa retenção, com uma boa linha de raciocínio, com um bom storytelling. Então realmente é bom você ter um roteiro para você seguir, e aí um vídeo de 40 minutos que você gravou bruto acaba virando uma coisa de 15, 20 minutos. E outra vantagem desse tipo de vídeo é que ele é bem simples de editar, né? Você não precisa ficar colocando tantas coisas, o mais importante aqui do conteúdo é o que você está conversando, simplesmente isso. Outros exemplos de conteúdos mais leves para você fazer são, por exemplo, vlogs simples, então você pode gravar o seu dia aí e depois você edita de forma mais simples também, não precisa ficar se preocupando tanto com escolha de música, com os cortes perfeitos, com aquelas transições malucas. Não, grave seu vídeo de forma simples e mostra para o seu público com autenticidade, com honestidade. Isso vai atrair bem mais nos dias de hoje. E outro tipo de vídeo que você pode fazer é, por exemplo, react. Você assiste vídeo de outras pessoas e comenta a sua opinião, traz a sua autoridade, o que você tem a contribuir com isso. E isso encaixa bem também em shorts. Então você pode fazer shorts também, ou reels, né, para o Instagram. Então isso já conecta com o próximo ponto que eu queria trazer, que é você ter um processo simples. Um processo que não exija toda a sua fadiga mental para você ficar toda semana repensando, né, qual é o seu processo, né, refazendo tudo, tendo toda essa carga mental. Porque como foi para mim, eu criei um processo que era quando eu estava trabalhando lá como CLT, durante a minha semana eu tinha ideias de vídeos, né? Então eu escrevia lá no meu Notion ou em algum lugar qualquer que você pode anotar, eu escrevia as ideias que eu ia tendo, aí no final da semana eu tinha lá umas 5 ideias de vídeo, por exemplo, e aí no sábado de manhã eu olhava essas 5 ideias de vídeos que eu tinha, escrevia um roteiro bem rapidinho, colocava alguns tópicos lá, gravava, editava e postava. Tudo entre mais ou menos 9 da manhã do sábado até umas 2 da tarde eu conseguia fazer tudo isso. E aí ter esse processo, né, bem estabelecido, tirou toda a carga mental que eu teria durante a minha semana inteira, de ficar, né, ruminando aquilo na minha cabeça. Nossa, qual vai ser o vídeo que eu vou fazer? Qual é o roteiro? E aí escreve o roteiro de um vídeo, e aí cansa dele, não gostou da ideia, escreve outro roteiro e aí volta pra trás, aí vai pra depois. Não, é muito ruim ter toda essa fadiga mental, é melhor você ter um processo pra saber o que você tem que fazer e o que você vai fazer depois. Então, durante a semana, eu só precisava me preocupar em ter ideias. Eu só tinha ideias e escrevia lá. A ideia surgia do nada, enquanto eu tava tomando banho, enquanto eu tava trabalhando. Eu só anotava a ideia e aí eu ia me preocupar com isso só sábado de manhã, que era quando eu ia trabalhar mesmo no meu canal. E aí minha próxima dica é que você não precisa escrever, né, o seu roteiro perfeito lá, ficar várias horas escrevendo eles, mas você planejar eles é essencial sim. Então você não precisa, né, ser totalmente restrito ao roteiro, mas você tem que fazer. Porque senão você vai chegar na hora de gravar o vídeo e você não vai conseguir decorrer sobre o assunto. Por mais que seja algo que você domine, por mais que seja algo que você entenda, na hora de conversar com a câmera vai dar aquela travada e você vai se perder na sua linha de raciocínio, você vai ter que voltar e depois ir pra frente, e os pontos vai ficar tudo muito confuso para você transmitir a sua ideia. E aí, às vezes, só o ato de você escrever o roteiro já é o suficiente para você colocar toda a sua ideia de uma forma estruturada, você
decorrer consigo mesmo sobre a sua ideia, e aí você consegue falar depois sobre isso no vídeo. Às vezes você não precisa nem ler o roteiro enquanto você está gravando o vídeo, mas só o ato de você ter escrito sobre ele trouxe essa clareza para você, e aí você consegue conversar sobre isso. Por isso que muitas vezes seus roteiros podem acabar sendo inúteis, porque você nem vai ler eles durante a gravação do vídeo, mas escrever o roteiro é essencial, porque você precisa escrever para ter essa clareza na sua mente. Inclusive, eu acredito que uma das top 1, top 3 assim, habilidades que um criador de conteúdo tem que ter é a escrita. É no seu dia a dia aí escrever sobre seus pensamentos e saber transformar suas ideias em uma história, em algo para se contar e se compartilhar. Mas se você tem muita dificuldade em escrever roteiros, uma outra dica é você tentar usar alguns assuntos que aí você já tem um pouco de familiaridade maior, você já conversa sobre isso com algumas pessoas, ou faz de conta que você já dá palestras, ou fala para alguém sobre esse tema, aí você já tem isso na sua cabeça mais fresco e você consegue conversar melhor sobre isso. Mas cuidado, aí a gente já chega no nosso próximo ponto, que é que você não precisa ser um especialista, você não precisa saber tudo sobre esse assunto que você está conversando. Na verdade, muitas vezes é muito pelo contrário, é muito mais legal você ser humano, você ser honesto, trazer autenticidade sobre aquele assunto. Então, se você quer falar sobre gastronomia, mas você é um cozinheiro, só faz alguns meses, é muito legal também, você não precisa ser um chefe formado. As pessoas querem saber a sua história de verdade, porque esse é seu diferencial. Já tem 1 milhão de canais de gastronomia ou sobre qualquer assunto na internet, mas o seu diferencial sempre vai ser a sua personalidade e a sua história. Então, hoje em dia, na internet, a honestidade é o valor mais raro que a gente está encontrando por aí. Então, seja humano e pessoal e conte a sua história. Não precisa se cobrar sobre saber tudo, até porque é muitas vezes mais legal você ouvir um conselho, você querer aprender com uma pessoa que está passando pela mesma jornada que você, que está lá caminhando a mesma estrada, do que você ir atrás de um professor ou um cara que já sabe tudo. Então, se você tiver honestidade e autenticidade, você já está pronto para falar sobre qualquer coisa. Todos nós somos amadores, a gente não vive tempo suficiente para se tornar outra coisa. Bom, com isso é o suficiente para você começar o seu canal, mas aí vai começar a vir algumas dúvidas, alguns questionamentos e algumas coisas que vão fazer você se sabotar. Então cuidado, quando você vê que você já postou os seus 5 primeiros vídeos, 10 primeiros vídeos e não teve resultado ainda, meu amigo, não tem essa expectativa de ter resultado nos primeiros meses, vai demorar bastante tempo mesmo. Eu demorei alguns meses e mesmo assim foi muito rápido, na verdade, né? Foi uma exceção. Mas o que eu costumo falar é que primeiro poste aí 30 vídeos ou um número grande assim. Depois você vai ter alguma dúvida. Primeiro faça. Mas não é porque você tem que postar bastante vídeo que você vai postar muito vídeo em pouco tempo. Não, é importante você ter uma consistência, mas uma consistência inteligente. Então não saia logo de cara querendo postar aí 3 vídeos por semana, até 2 vídeos por semana eu já acho muito para uma pessoa que está começando um canal. O número ideal aí para quem está começando um canal, se ele tiver um formato nesse estilo assim de talk head ou de vlog simples, é você começar com uma frequência de 1 vídeo por semana. Ou se tiver difícil para ter ideia e tal, para sair os primeiros vídeos, 1 vídeo a cada 2 semanas, né? Assim já tá bem legal. Sinceramente, mais do que isso é loucura, sério. E cara, você não vai conseguir fazer mais do que 1 vídeo por semana, dá muito trabalho. A gente tende a subestimar muito o trabalho que dá para gravar esses vídeos, principalmente quando a gente é CLT, porque a gente olha lá, a gente pensa que tem o período da noite para gravar, né? Ah, todo dia de noite eu posso gravar um vídeo e depois é só editar. Não, dá muito mais trabalho do que isso. Então, ó, 1 vídeo por semana, você tem a sua semana inteira aí para você pensar no seu vídeo, roteirizar, gravar, editar e postar. Então, né, muito mais tranquilidade para você preparar o seu vídeo inteiro. E aí, com o tempo, você vai vendo formas de aumentar a sua quantidade de conteúdo. Mas eu, por exemplo, teve uma época que eu tava lá gravando no meu início do canal 1 vídeo por semana, e aí eu vi que eu ia entrar de férias. E eu fiquei um mês inteiro de férias, e aí eu pensei, né, e eu até anunciei no canal. Eu falei, gente, a partir da semana que vem eu vou postar 3 vídeos por semana, porque eu vou entrar de férias. Eu falei até que eu ia tentar postar vídeo todo dia da semana, né, 5 vídeos por dia, porque eu pensei, nossa, se eu postava 1 vídeo por semana só no sábado de manhã, agora que eu vou ter todos os dias da semana livre para focar no meu canal, eu vou conseguir postar vídeo todo dia. Mas não foi o que aconteceu, porque é aquilo que eu disse, não é só tempo, é energia, é inspiração, é motivação, são vários fatores que estão envolvidos. E aí, te dando a resposta aqui, eu falei que eu ia gravar 3 ou 5 vídeos por semana, mas não, eu passei o mês inteiro gravando 1 vídeo por semana só. E aí eu continuei nessa frequência de 1 vídeo por semana durante 9 meses, e aí com 9 meses de canal eu consegui finalmente largar a CLT, porque eu enxerguei um grande potencial nos meus negócios na internet. Então sim, é totalmente possível só com 1 vídeo por semana você chegar
muito longe e chegar nos seus objetivos. E agora a última dica que eu queria dar para vocês é um conselho que é para vocês se prepararem para ter muitos julgamentos. Isso é uma coisa mais pessoal, assim, que eu passei muito durante esses últimos 12 meses, 10 meses aí de canal, porque não tem jeito. Não importa qual é o seu tipo de conteúdo, não importa toda a honestidade que você vai trazer para o seu canal, sempre vai ter gente criticando muito você e o seu conteúdo. E vai vir uma coisa que eu chamo que é o grande filtro do youtuber e do criador de conteúdo, que é um momento que você vai sofrer muito hate. E eu não tô falando de um momento específico, mas é um momento que você percebe, né, que a internet realmente pode ser muito tóxica e que o tempo todo vai ficar chegando gente assim e não tem muito o que fazer. E todos os criadores de conteúdo passam por isso, sem exceção, tá? Eu já vi aí muita gente grande, já conversei com outros criadores de conteúdo e todos passam por isso. Então eu, por exemplo, já teve dia que eu acordei assim, super animado com o meu canal do YouTube, porque no dia anterior, né, eu postei um vídeo, tava dando tudo certo, eu tava muito feliz, o pessoal tava dando feedback muito bom, e aí eu acordei pensando, nossa, hoje eu vou gravar 3 vídeos porque eu tô muito animado. E aí qual foi a primeira coisa que eu fiz, né? No dia que todo mundo faz, que é pegar o celular, olhei lá as minhas redes sociais, aí eu fui abrir o YouTube, eu vi um comentário só, que era lá um textão gigante falando mal de mim, cara, criticando todas as minhas decisões de vida. E aí por causa disso, esse dia que era pra ser muito bom, muito produtivo, porque eu tava muito animado e feliz, acabou sendo um dia jogado fora. Depois que eu li aquele comentário ruim, o meu dia se tornou aqueles dias que você fica mofando em casa o dia inteiro, sabe? Não consegue fazer nada, não se alimenta, não toma banho, não faz sua higiene, tudo por causa de um comentário negativo. E se você perguntar pra mim, pro Yudi de um ano atrás, se eu ia me importar com haters ou alguma coisa desse tipo, eu ia falar que totalmente não, que esse tipo de coisa não me afeta, mas a gente não espera, mas realmente afeta em muito. Mas é normal, eu aprendi a lidar com isso, você vai aprender a lidar também, pode ter certeza. Mas realmente é um grande filtro aí, pode ter gente que desiste por causa dos haters. Mas é só você ter a mentalidade, né, a cabeça certa aí de entender que tudo isso aí é a pessoa projetando o ódio dela em você, que aí você consegue superar isso tranquilamente. Só precisa de tempo e se acostumar. Mas é isso, se você tá nessa ideia, nessa vontade de criar um canal, pô, não tenha medo, pode criar, eu não me arrependo nem um pouco de ter feito isso, trouxe a liberdade, trouxe o contentamento que eu tenho com a minha vida hoje em dia. Eu espero e tenho certeza que se você tomar a atitude de criar o seu canal e manter consistência no seu conteúdo, sempre focando em ajudar as pessoas, em progredir, tendo autenticidade, honestidade, vai dar tudo certo e vai ser muito bom e vai mudar a sua vida para muito melhor. Então é isso, eu espero do fundo do coração que dê tudo certo aí com seus planos, com as suas angústias, com seus anseios e que você arranje tempo para gravar vídeo, mesmo trabalhando aí das 8 da manhã até as 6 da noite. Se você gostou desse vídeo, você vai gostar também desse outro aqui que eu tô recomendando, que é sobre como eu transformei a minha carreira em conteúdo na internet. Então dá uma olhada nele que tá bem legal. Então é isso, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui, deixa seu like, deixa seu comentário pra gente conversar e se inscreve no canal e ativa o sino e vira membro do canal. Então, muito obrigado e até a próxima. Abraço!